A vida é uma grande escola. Nós aprendemos todos os dias, a todo momento, a cada minuto, com tudo e com todos. Aprendemos coisas muito boas, coisas que não precisam nem precisariam ser ensinadas. Mas como é bonito quando a gente começa a exercitar e fazer realmente ter capacidade para aprender nas pequenas coisas. Padre Ulisses acabou de nos ensinar, somos protagonistas do nosso dia. E aí, você está sendo protagonista do seu dia, também percebendo o quanto você ensina para as pessoas? E não precisa ser coisas extraordinárias, aquelas que a gente só aprende nos livros. É tão bonito a vida porque é na experiência do dia a dia que a gente aprende e também ensina. Olha como é bonito quando uma mãe ensina um filho quando ela o acolhe, quando ele erra, ao invés de repreendê-lo. Às vezes ali num pequeno erro, num pequeno deslize, numa falha, né? Ela o acolhe, tá tudo bem, né? Vem cá, a gente vai tentar de novo, ao invés de repreendê-lo, ao invés de ensiná-lo à perfeição. Ela ensina muito mais para o seu filho numa situação dessa. Assim como um pai ensina quando ele reconhece e admite que ele falhou, mas que ele vai tentar melhorar. Gente, isso é fabuloso, porque é na família que a gente aprende muito, é na comunidade, é no grupo que ali, olhando os exemplos, que a gente aprende e muito. Assim, quando uma pessoa doente nos ensina e muito também. Uma pessoa doente nos ensina quando ela está ali persistente, paciente, mesmo abalada pela situação de um tratamento médico, mas ela está ali todos os dias. Hoje eu estou melhor, olha, hoje não está muito bom, mas amanhã vai ser outro dia, eu tenho que passar por isso, né? Então ela nos ensina o quê? Persistência, paciência. Olha que bonito, né? Porque ela vai alcançar ali uma grande graça, porque ela está passando pelo processo. Assim como uma criança nos ensina a ser criativo, aprender a recomeçar, aprender a dar risada às vezes ali do seu próprio tombo, assim como um idoso nos ensina contando as suas experiências. Olha, a gente aprende próximo das pessoas. Eu acho que antes de chegar nos livros, o melhor ensinamento é quando a gente está próximo um do outro e a gente observa ali nas pequenas coisas o que aquela pessoa faz. Você, quando vai visitar alguém, que alguém te convida ali para jantar, para um café, alguma coisa, você fica ali com a pessoa na cozinha, aí você vê ali o jeito que a pessoa descasca, o jeito que ela espreme um limão, o jeito que ela cozinha o feijão, o jeito que ela bate aquele bolo. Você fala, nossa, que legal, não sabia disso. Que interessante. Olha, você tá vendo? Você pode fazer assim, é mais fácil, mais prático. E olha que é só a experiência, é só a prática, o observar, o estar perto, o viver é que a gente aprende. E assim a gente tem, né, muitos exemplos para a gente poder transmitir. Quando acaba o programa, veja bem, o Padre Ulisses, um missionário redentorista de puro conhecimento, ele pergunta para o diretor, fiz tudo direitinho? Obedeci você? Né? Aí eu presto atenção, eu falo, olha que interessante, ele continua aprendendo e eu aprendo com ele. Como é bom estar junto, como é bom saber que a vida é feita assim, de tantos ensinamentos. E você? O que você vai ensinar hoje? Você está com bastante sal? Você está com bastante luz para ensinar? Você fica muito preocupado o que você tem para oferecer de coisa material, mas o sal e a luz que habita aí no seu coração precisa ser transmitido. Ou você está com uma vida meio insonsa, aquela que não tem gosto e ninguém aprende nada, todo mundo só fica ali, olha, só deixando as coisas de lado porque você está ali guardando sua luz e guardando seu sal. Vamos dar um jeitinho de colocar sabor nessa vida? Vamos? Vamos dar um jeitinho de colocar essa luz para iluminar? A gente sente falta da luz quando ela apaga. Já aconteceu aqui no estúdio. Opa, falta luz, né? E assim, quando a gente come uma comida sem sal, a gente fala, opa, tem algum probleminha aqui. Ou eu tô doente, ou não colocar o sal. É assim a sua vida. Coloque sal, coloque luz. É agora, na carta de São Paulo aos Efésios. Com muita sabedoria, nosso querido Padre Ulisses vai nos ajudar a compreender melhor. Vamos ouvir? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de completar todas as coisas.
Foi ele também que concedeu a uns ser apóstolos, a outros ser profetas, ou ainda evangelistas, ou pastores, ou mestres, para capacitar os irmãos para a obra do ministério, em vista da construção do corpo de Cristo, até chegarmos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, ao nível da idade que realiza a plenitude de Cristo. Está aí a palavra de Deus, palavra de São Paulo, aquela bonita comunidade de Éfeso, e ela é muito importante para nós. Ele diz, olha gente, tudo bem, nós acreditamos, o Filho de Deus veio até nós, se encarnou, viveu no nosso meio, mas ele voltou para o Pai. E é junto com o Pai, com o Espírito Santo, que ele vai completar a sua obra. Olha que bonito, né? Não está tudo feito, não, né? Tanto o mistério da criação como o mistério da redenção está em andamento, né? E nesse andamento é que Jesus deixou os meios para nós. E há uma comparação muito bonita que Paulo faz, então, à comunidade de Efésios. Fala, nós somos assim, minha gente, como se fôssemos o corpo desse Jesus aqui na terra. Ele é a nossa cabeça, já está lá no Pai, nós somos o seu corpo, né? E estamos ainda crescendo, desenvolvendo, aprendendo, nos construindo, né? E essa proposta que ele faz para nós é uma proposta muito clara, que vai durar gerações e gerações, né? Então, o mistério de Deus e da criação ainda está longe de ter chegado ao fim. Pode jogar fora a sua ideia de fim de mundo, que não está pronta a obra de Deus ainda. E nessa dimensão é que a gente tem essa bonita figura, né? Nós não somos simplesmente animais aperfeiçoados, que crescemos, evoluímos para lá e para cá. Jamais seremos reduzidos a uma inteligência artificial, né? Aqui está em nós um coração, está em nós um cérebro, uma cabeça, né? E isso nunca será substituído por nenhuma máquina, jamais. E aí a importância, então, de que eu tenha essa consciência profunda, eu faço parte do corpo de Cristo, Ele é o meu cabeça. Ele já fez todo esse, digamos, esse caminho de um ser humano que evoluiu até se unir, se inteirar, se integrar totalmente em Deus, e eu sigo, eu sou o corpo dele. Onde estiver a cabeça, estará o corpo também. E é tão bonito perceber então que Jesus deixou organizado tudo isso, entende? Por isso que ele fez questão de deixar para nós os ministérios, que é a gente que vai cuidar desse corpo, desde o nosso bispo, nosso pároco, diácono, todos os ministérios que existem dentro de uma comunidade, dentro da igreja toda. Nosso Papa Leão, agora lá na Espanha, deixando a sua mensagem, tudo isso faz parte de cuidar desse corpo da igreja, para que esse corpo jamais se desligue da sua cabeça, que é Jesus ressuscitado, né? E é tão importante a gente ter essa dimensão, assim, essa consciência profunda. Mas afinal, o que é que Deus quer de nós? Quer que a gente vire santo? Quer que a gente faça milagre? Quer nada. Deus quer que eu seja alguém plenamente, escute bem, humano. Todo o nosso esforço de cada dia é para que eu me humanize cada vez mais, para que eu jamais me coisifique, me torne máquina, muito menos me torne escravo de uma máquina, né? Não, eu quero me tornar humano. E o humano é aquele que vive do coração em primeiro lugar, vive da sua inteligência, é capaz de discernir aquilo que é certo, que é errado, que é bom, que é maldoso. Em tudo isso está aí esse mistério maravilhoso que dizia São Paulo, nós formamos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E pense um pouquinho, entende que a vida da gente, né, nós temos que saber que estamos integrados num painel muito maior, assim como a fachada da Basílica, muito maior do que a nossa próprio tempinho de vida, de existência, daquilo que fazemos. Eu estava falando para a Dana e a gente é como uma pequenina assim pedrinha dessas que estão aí na fachada da Basílica, né? Que se você olhar a pedrinha ela não é nada, quando você se afasta e vê a maravilha, né, do painel que está aí, a maravilha que está na nave norte, nave leste, é toda uma história que se desenha diante de nós e eu estou ali. Eu sou também aquele pequenino mosaico bonito, brilhante, que vai de alguma forma ajudar a compor esse corpo colorido, bonito, brilhante de nosso Senhor Jesus Cristo. É por aí que a humanidade tem que ir. E se não for por esse caminho, vai ser um fracasso total de toda a humanidade. O homem, o ser humano, não pode se coisificar,
e muito menos se animalizar, ele tem que se humanizar. Quem se humaniza, se santifica. Quem não se humaniza, não consegue encaixar-se neste maravilhoso mosaico da criação que Deus criou para nós. Vamos rezar nessa intenção, Dani? Vamos. E se tirar essa pedrinha vai fazer falta, né? Fazer uma falta imensa, todo mundo vê o defeito. Exatamente. Tá faltando uma pedrinha. Isso. Mas se tiver lá, a gente vai ficar imperceptível. Completo. Mas é uma beleza. Vamos rezar então, gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Eu acho que hoje é dia também de São José Anchieta. São José Anchieta, rogai por nós. Pronto. Amém.